Olá pessoal, no Papo de Jornalista de hoje, a gente tem o prazer de conversar com uma jornalista multifacetada. Ela é repórter do jornal NH, onde acompanha o dia a dia da notícia em tempo real, com agilidade e responsabilidade. Com uma trajetória sólida, transita com desenvoltura entre a redação, os bastidores e a frente das câmeras. Seja bem-vinda, Kelly Veronese. Oi, tudo bem? Nossa, me descreveram de um jeito que eu acho que nem eu me descreveria. Obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui. Que bom, a gente que tá muito feliz, né, em estar te recebendo. Então, Kelly, para começar aqui o nosso bate-papo, o que te motivou a seguir a carreira do jornalismo e como foi esse início da tua trajetória profissional? O que me motivou a fazer o jornalismo foi o valor do curso. Porque eu queria fazer medicina ou cinema. E os dois cursos eram muito caros e eu ia ter que pagar minha faculdade. Aí a minha mãe disse assim, tu sempre gostou de jornal, porque eu aprendi a ler lendo jornal com 4 anos. E eu aprendi a ler lendo jornal. E aí ela disse assim, por que tu não experimenta fazer jornalismo? E tinha dado realmente no meu teste vocacional o jornalismo. E aí eu comecei a fazer, e quando eu comecei eu me apaixonei, eu descobri que era onde eu deveria estar, me aventurei muito mesmo na adolescência, me experimentei, fiz trabalho voluntário em clínica médica, então eu tive muito contato com parte de cirurgia e de pós-cirúrgico, e fiz muitos cursos, a gente tinha conversado um pouco antes, desde criança na área de comunicação mesmo, com desenvoltura em frente à câmera. Houve um tempo que existia curso para fazer propaganda de TV, tinha curso de desenvoltura, e aí eu sempre gostei de comunicação. Isso eu decidi desde os 6 anos que eu ia me comunicar, e meu primeiro brinquedo foi um equipamento, que eu nem sei o nome daquilo, que tinha um microfonezinho. Então eu ganhei aquilo e eu entrevistava as pessoas, então desde criança... Já deu sinais. Eu sempre gostei, então sempre esteve presente. Eu só não sabia enxergar, porque às vezes as coisas são tão naturais que a gente não dá nome a elas, a gente não rotula. E quando eu fui para o jornalismo, descobri a minha caixinha, assim, o meu mundinho. E aí foi uma paixão instantânea e estou aqui até hoje. Mas foi um longo caminho mesmo, assim, porque como eu pagava a minha faculdade, aí eu não conseguia fazer estágio. Na época, o estágio eles pagavam, às vezes, R$100, R$80 por mês. As cadeiras eram um pouco mais caras. E aí eu tive que permanecer num emprego nada a ver. Eu trabalhei dos 16 aos 20 anos, 21 anos, na área administrativa de uma indústria metalmecânica. Então eu cuidava da parte de compras fiscal. Aí eu entendi de uma infinidade de coisas. E eu não entendia, na verdade, por que eu não conseguia fazer estágio como todo mundo. Hoje eu sei que tudo isso me deu bagagem para eu fazer aquilo que de mais importante que eu acho que um jornalista pode saber fazer, perguntar. Saber perguntar, eu acho que é um grande desafio, né? Eu sempre digo que o problema não está nas respostas, mas sim nas perguntas que não são feitas. Incrível. E a gente queria saber também nas diferentes funções por onde tu já transitou, seja na TV, hoje em dia na parte online, gravações, também na rádio, quais foram os principais desafios e o que te levou também a explorar todo esse universo, assim? Eu acho que é o amor à comunicação mesmo, né? Quando a gente gosta de se comunicar. Eu não sei se eu faço bem, é algo que, de novo, eu identifico que é natural. Eu gosto de fazer a comunicação oral. E aí, se ela for no rádio, ou se ela for na TV, ou se ela for em podcast ou live, enfim, para mim não faz diferença se for em um pequeno ou grande público. Eu nunca tive problema com isso. Então, assim, desde que eu possa me comunicar de forma oral, eu me sinto muito confortável. Então, poder experimentar isso das diversas formas que a comunicação me permite, isso me dá muito prazer. Mas, quando eu comecei no jornalismo, a gente tinha mídias muito estabelecidas, meios de comunicação muito estabelecidos, plataformas, que daí era a TV, ou o impresso, ou o rádio. A internet ainda estava dando os primeiros passos, assim, principalmente para o jornalismo. Então, eu queria muito televisão. E batalhei muito. Eu comecei na TV Unicinos, que foi a TV da minha universidade, onde eu criei toda a minha base, eu tive ótimas referências. E a minha base do jornalismo televisivo e do fazer jornalismo, que daí audiovisual como um todo, eu aprendi na TV universitária. Dali eu fui para o jornal NH, e aí eu fui direto para quê? Para fazer a Web TV. Olha que maluco, em 2013...
o Jornal NH quis criar um canal de televisão no YouTube sobre jornalismo. Quem que ia pensar em fazer isso? Ninguém pensava em fazer isso. E aí a gente tinha investimento, tinha credibilidade da casa, e aí vocês vão entender que no futuro é muito importante a gente ter apoiadores que investam com equipamento, com recursos, para que a gente possa ter as melhores ferramentas para poder fazer uma comunicação mais clara e de forma ampla. E aí eles tinham esse investimento, então eles investiram muito no jornalismo de vídeo dentro da internet, e eu era essa cara, então, que eles escolheram. E eu não fazia ideia na época. E daí naquele momento, o que eu fazia? Eu fazia a gravação, o nosso teleprompter era um tablet que uma pessoa ficava segurando atrás de uma handcam, que é aquela câmerazinha pequenininha, então tinham duas. E aí era uma estrutura que, embora para uma redação ela fosse ótima, ela não era uma estrutura de TV, então a gente não tinha uma iluminação bem adequada, mas a gente fazia chover com aquilo. Aí atrás de um computador, quando eu botava algum colega fazendo alguma transmissão, alguma gravação, eu ia para uma mesa, eu fazia o áudio, eu fazia o GC, daí a gente conseguiu botar algum recurso um pouco melhor, daí eu fazia o teleprompter, eu botava a transmissão online para o YouTube, eu fazia o corte, a gente fazia tudo. Então, não tem como a gente não se desenvolver quando a gente se expõe ao desafio. A gente sempre vai sair, a gente pode tropeçar, a gente pode cair, enfim, mas a gente sempre vai aprender algo desde que a gente esteja disposto a aprender. E dali eu fui para televisão, daí foi barbada em tese, porque eu tinha passado por tanto perrengue que aí ter uma pessoa para segurar a câmera sem eu precisar segurar, ter uma pessoa para, depois que eu escrever, olhar o texto, ou ficar no meu ponto, ó, tu tem tanto tempo, ou no começo ainda, o telejornal preferia que a gente decorasse laudas, então imagina que eram laudas assim, metade de uma folha A4, com letras tamanho 12, assim, de caixa alta. Então eu tinha que decorar 4 laudas daquilo para entrar num vivo e segurar um vivo de 4 minutos decorado, que às vezes um editor fez o texto e tu tem que ler o que outra pessoa fez. Então assim, eu passei por muitas etapas até chegar ao privilégio de poder fazer o ao vivo. Porque o ao vivo, depois que a gente cria uma técnica muito individual de como se articular em frente à câmera, ele é muito fluido, entendeu? Ele é muito natural. É só a gente vencer algumas barreiras que a gente começa a encontrar do porquê que a gente se trava, porquê que a gente tem dificuldade, o que nos impede. E quando a gente vence isso, aí é uma beleza. Porque ser humano sabe fazer o quê? É conversar, interagir, e isso é natural da gente. Deu pra ver, né? Falo mais que a boca, elas não conseguiram nem perguntar. Eu engatei uma primeira aqui e fui. E assim, na tua visão, quais são os maiores desafios de fazer esse jornalismo online e também essa parte do ao vivo, né? A gente acha muito interessante essa parte do estar preparada pro ao vivo, decorar, né? Entrar assim, tá pronta. Como é que tu faz essa parte? Então, os desafios de fazer daí o jornalismo online, eu acho que eles são muitos. E aí a gente poderia ficar horas a fio falando sobre isso, porque são tantas facetas de um prisma e hoje em dia a gente pode fazer jornalismo e é aceitável, não que eu acho que isso seja, daí uma outra discussão se é legal ou não, mas é aceitável que tu se baseie às vezes por algum veículo de credibilidade para se inspirar e já fazer uma nota. Tu não precisa esperar tanto para tu fazer contato com a fonte, ter da fonte diretamente a informação. Dependendo da onde vem, a gente já diz, segundo o veículo tal, e tu já faz a notícia. E houve um tempo em que a gente não fazia isso, a gente não citava outro veículo. Para citar um outro veículo, a informação tinha que ser muito exclusiva e estar só com ele. E hoje em dia se naturalizou isso. O que, por vezes, quando o trabalho é feito por jornalistas sérios, é bacana porque tu tá tendo a informação, uma notícia de um jornalista que ele é antenado e que ele soube fazer o filtro adequado da informação do veículo, que tu sabe que ele tem um padrão alto de checagem, enfim, ou um padrão de checagem que é bacana. Só que hoje em dia, a gente compete muito com as pessoas que usam da notícia para se tornar influencers, que são o influencers. Eu acho que existe até um termo já para isso, sabe? E aí são gente que se apropria de conteúdo que a gente foi lá e se dedicou, a gente gastou tempo, o nosso chefe, enfim, gastou o recurso dele pagando o nosso salário para a gente poder alcançar um público X, e aí vem alguém, vai lá e
só pega a nossa informação, fala do jeito que quer, não dá crédito, não diz nada e ganha uma baita audiência com isso. E aí a gente entra na seara da ética, mas aí como falar de ética quando a gente, entre profissionais, quando a ética que está sendo afetada vem de profissionais ou de pessoas que sequer são da área. Então, jornalismo online, eu acho que é uma temática hoje que ela é muito complexa da gente falar. Então, bom, como eu faço os ao vivos? Os ao vivos, eles não... Eu criei técnicas, na verdade, que são muito do meu autoconhecimento. Então, eu crio narrativas do que eu quero trazer de fatos, para não perder a linha de raciocínio, eu construo uma ideia na minha cabeça que eu já sei, ó, eu brinco que quando eu estive à frente do digital, eu dizia para eles, a gente tem que ter protocolos, que é o protocolo para quando tu tem que dar uma notícia rápida, o protocolo quando tu tem que dar uma notícia longa, uma reportagem longa, tu tem que ter, porque tu distribui o teu cérebro, tu programa o teu cérebro para gastar energia para aquilo, entendeu? Quando é uma notícia curta, tu já sabe que não vai adiantar tu apurar o mundo. Então, tu já vai apurar direto o básico. O que, como, quando, onde, por quê. E aí tu já sai, olha, o quê? Então, tu já começa, teve um atropelamento no lugar tal horário, tinha tantos envolvidos, aconteceu isso, aquele outro, tais pessoas foram para não sei aonde, a polícia já esteve aqui. Porque tu já sabe os elementos que tem que ter. Então, para mim, funciona muito criar uma narrativa na minha cabeça antes de entrar ao vivo. Quando eu falo ao vivo, eu estou contando algo para alguém. Eu nunca imagino que eu estou noticiando algo sério. Eu imagino que eu estou comunicando aquilo que eu falaria para ti. Então, eu sempre penso assim, uma pergunta inicial. Quando um apresentador no estúdio vai dizer assim, por exemplo, deu uma colisão entre 2 veículos na BR-116, a Kelly tem as informações. Kelly, o que a gente sabe sobre esse acidente? Aí eu já vou responder para ela, esse é meu gancho. Daí eu começo daí. E é como se eu falasse para ti, como se eu falasse assim, pois é, Luísa, nem sabe. Aqui estavam 2 carros, um vindo cada um numa direção oposta, e aí de repente um deles invadiu a pista contrária. E aí bateu de frente no veículo onde estava uma família com 5 pessoas. Então tu vai contando como se tu contasse para alguém. Eu digo, e era assim que quando estava na Unicinos eu passava o curso para os professores que faziam videoaulas nos cursos de educação à distância, né? Não encarar a câmera, porque por mais louco que pareça, eu dei curso para vários professores, workshops, assim, para professores fazer videoaula, se comunicar em frente à câmera, e eles tinham muita dificuldade. Tu pensa, nossa, um professor que fala para uma turma com 30, 40 alunos, que faz isso todo dia, tem vergonha? Claro que tem, porque a gente está falando para um equipamento, a gente não está vendo quem está do outro lado. Então, eu sempre usei o equipamento para imaginar que eu estou falando com alguém. Sempre. E com a tecnologia é mais fácil ainda, a gente não faz videochamada. Então, imaginar que a gente está fazendo videochamada com alguém e a gente ter consciência do que a gente está falando e comunicar com clareza. Pensa que tem que comunicar com clareza, se focar nos fatos e que está conversando com alguém que está do outro lado da linha. Porque se a gente pensa que a gente está falando para não só mais do que um, mas para, sei lá, 10 mil, 1.100 pessoas, a gente acaba ficando um pouco nervoso, porque a gente se sente analisado e a gente se sente julgado. E isso pode ser um fator que até bloqueia a gente. Mas assim, é fazer. É fazer, e eu falo isso para a Lu também, né? Tem que fazer, porque tu só vai descobrir qual é o teu bloqueio se tu experimentar. Não tem como tu imaginar que bloqueio que tu pode vir a ter por uma coisa que tu não fez. Tem que se expor, não adianta. O máximo que pode acontecer é dar errado. E se der errado, o que pode acontecer? Nada. Então tá tudo certo. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né, de tu estar conversando com outra pessoa ali na câmera. Eu nunca tinha visto porque senão a gente enlouquece, porque é um negócio frio, né? É um negócio frio e não adianta, quando a gente está exposto, por isso que a gente também pensa assim, que a gente tem que cuidar para a gente não ser a notícia. Porque quando a gente vira notícia, tudo que a gente expressa passa a ter outra proporção e vai virar motivo de discurso. Seja para alguém sustentar o porquê tem que criticar ou porque tem que te defender. E eu vejo isso às vezes, hoje, por exemplo, que eu trabalho com vídeos de internet e vejo em rede social isso é muito instantâneo, em TV tu não tem tanto esse feedback, né? Porque a televisão não te dava essa resposta. Agora, com a televisão do futuro, a gente talvez tenha esse recurso em tempo real. Mas na internet o feedback ele é um pouco mais instantâneo.
Então as pessoas mandam, o vídeo é publicado e a gente tem as mensagens ali. E às vezes, e me gera muito desconforto, o porquê que as pessoas se apegam num elemento tão pequeno. Por exemplo, às vezes tem gente que transforma em discussão a minha saudação. O oi, oi, assim, oi, oi, eu sempre falo oi, oi. Por quê? Porque eu não sei se se o vídeo a pessoa vai assistir se amanhã, tarde ou noite. Então, para mim, não faz sentido eu falar bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu quero que ela se sinta o mais próxima, o mais envolvida naquele momento em que eu estiver passando a notícia. Então, eu cuido isso, só que tu vê uma coisa que é tão simples e que as pessoas, e que para mim é a coisa mais imperceptível, que é uma saudação inicial, uma final, que é uma questão de educação básica, e as pessoas conseguem tirar o foco. Eu fico chateada, porque daí, em vez de falar do fato em si, que às vezes é uma notícia super pesada, é uma notícia que é bastante complexa, aí eles estão focando justamente num elemento tão pequeno, sabe? Aí eu fico um pouco frustrada, mas aí eu penso, poxa, aí tem tantos aqui que olharam, eu tô pegada num comentário. É um exercício, a gente se afeta, não tem como, a gente é ser humano. E já aproveitando que a gente está falando disso, eu queria saber como tu faz para separar tanto esses comentários, que na internet é difícil não ler e não ter, quanto hoje em dia tua conta com muitos seguidores e mostrando a tua vida pessoal e profissional ao mesmo tempo, como tu consegue lidar com esses mundos colidindo e com as pessoas lá a todo tempo? Não consigo, dá medo. Porque assim, o que eu trabalho de assunto geralmente não é assunto leve. Porque eu não estou hoje numa editoria específica, eu tenho que trabalhar tudo, eu tenho que focar naquilo que vai ter mais o interesse das pessoas. E dentro do veículo em que a gente trabalha, infelizmente, às vezes as notícias mais pesadas, elas têm mais relevância. E notícia pesada, assim como futebol ou como política, são assuntos passionais. E que as pessoas, às vezes, trabalham muito com a emoção. Então, às vezes, elas te odeiam, às vezes, elas te amam, e elas te seguem, às vezes, não sei nem porquê. Aí eu penso, gente, o que a pessoa está fazendo aqui no meu perfil? Eu fico pensando, às vezes, eu não sei o que fazer ainda com isso. E eu fico até um pouco desconfortável, porque, às vezes, eu gostaria de usar a minha rede social, a gente falou outro dia sobre isso. Eu queria usar para postar bobeiras do meu dia a dia, mas que para mim, para minha rede, dos meus amigos, eu queria mostrar aquilo. Aí eu já pensei 2 vezes, poxa, mas quem vai ver não vai ser só as pessoas que realmente eu tenho controle e que eu quero na minha rede, é gente que eu permiti que pudesse estar na minha rede. E assim, eu não tenho a resposta para te dar. Eu não tenho, eu sinto que eu precisaria de uma orientação profissional de como lidar com essas coisas, porque são ambientes que são inóspitos para mim. Eu nunca trabalhei assim, eu não costumo fazer o que as pessoas fazem de seguir para ver a vida das outras pessoas. Então, assim, eu penso, querem que eu faça aqui informação, mas eu não vou fazer informação no meu perfil porque eu trabalho para uma empresa que já faz isso. Então, para mim não faz muito sentido, eu nem tenho tempo para isso. Mas aí, o que eu faço com isso? Porque parece que tu sente a necessidade de abastecer essas pessoas. Aí eu pensei assim, outro dia eu pensei assim, quer saber? Eu não sou uma pessoa que quer ficar postando toda hora, então eu não vou postar toda hora. Eu vou fazer aquilo que me agrada, quer continuar aqui, continua. Eu não estou implorando por seguidor, eu não estou dependendo disso. Não é hoje o meu foco, eu quero crescer em número de seguidores. Não estou preocupada com isso. Então, se eu não estou preocupada, eu não vou buscar saber o que fazer com uma coisa que por enquanto nem me interessa, sabe? Mas é isso. A gente vê muito, né, continuando o assunto, a gente vê muito essa busca por ver bastidores, né, um pouco disso que tu falou. E as pessoas realmente se interessam por bastidores de jornalismo, né, dos jornalistas trabalhando, gravando vídeo, editando, repórter abelha, as pessoas gostam de ver isso. Então a gente tem, parece, essa pressão. De ver né? Gosto de ver essa pressão. E aí eu penso, mas gente, é só isso, eu abro o meu bloco do iCloud, eu olho o negócio, às vezes para eu ter uma outra ideia, eu jogo no roteiro, no texto, no chat GPT e vejo como é que ele faria, aí eu vejo se faz sentido, aí eu já recrio é uma coisa tão simples, é tão orgânica, né? Que é como criar um texto. E fora que com a internet a gente não precisa de tanto instrumento quanto uma televisão, que aí sim, né, tá muito no imaginário, aquelas mesas cheias de botões, e que sim, é muito visual, então é muito bonito de se ver. Na internet não, tu usa o computador, faz o texto, tu liga a câmera, esse bobear tu nem faz nada. Tu só escreve uns tópicos no papel, e aí tu liga e dá o REC e vai, entendeu? Aperta a live ali e vai.
Então, eu não sei, assim, o que eu poderia contribuir, às vezes. Ainda outro dia, eu sou péssima nisso. Outro dia eu tava no plantão sozinha, pensei assim, quer saber? Hoje eu vou dar uma de blogueira, vou largar. Eu tinha apurado ali uma morte, enfim, o homem tinha morrido eletrocutado e tal. Aí pensei, eu vou deixar aqui porque vai ser rapidinho, então eu vou deixar com o celular gravando, daí eu fiz e tal, olhei, tá ali, tá legal o enquadramento e fiz. Aí eu apertei ali pra gravar, aí eu apertei no stop ali, tudo certo, disse, agora eu vou montar aqui. Daí eu apertei, só botei no enquadramento e fiz. Gurias, quando eu peguei o telefone depois eu olhei, tinha gravado nada, porque eu não tinha espaço no telefone. E era o time-lapse, então não gravou nada. Eu disse, gente, não é pra mim. Eu sou péssima nisso. Eu sou péssima. E fora que eu sou super expressiva, então eu não me olho quando eu faço vídeo, né? Eu faço na hora, eu olho a questão técnica. Não tá com uma cara muito chamativa no sentido de que vai tirar o foco da notícia, não tá muito feia pro negócio, pro ponto de... É porque eu digo feia do ponto de vista de chamar a atenção mais do que a informação, não tem nenhum elemento. E eu vou olhando a coisa técnica. Eu não me assisto depois, eu não me olho. É um erro, as pessoas têm que se olhar para saber onde tem que mudar. Mas eu não faço isso. E por isso que às vezes eu uso dos comentários. Então eu tive uma fase, porque eu falava muito rápido quando eu era criança. Muito, 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 muito. Acho que isso vinha de uma ansiedade. E eu queria muito falar. Então eu atropelava as palavras. E aí, depois de adulta, aí eu queria resolver isso. Então eu comecei a me inspirar em pessoas que eu gostava do jeito de se comunicar, do jeito de falar. E eu comecei a fazer yoga e comecei a fazer mindfulness. E eu comecei a desacelerar e eu relaxei, aí me senti à vontade e falava mais devagar. E para mim estava tudo certo, eu estava confortável com aquilo. E eu trouxe aquilo pro vídeo. Só que não deu certo. Porque a galera da internet, que estava querendo botar em velocidade 2 e não tinha esse recurso no Instagram, começou a reclamar que ela tá falando muito devagar, eu vou dormir, não sei o que. Eu disse, opa, aí temos que dar uma avaliada. Daí eu ouvi de novo. Aí eu disse, pra mim não é problema, mas eu posso falar mais rápido se vai agradar, entendeu? E aí eu fui moldando. Então assim, eu vou, quando alguém fala assim, porque... Ou quando vem uma crítica... Às vezes a gente está num estado de espírito que a vontade é de responder. Mas quando a gente usa o córtex pré-frontal para pensar, aí eu vou te dizer, aí eu racionalizo e eu tento tirar o que tem de bom daquilo. Sempre vai ter alguma coisa de boa para tirar. Aquela pessoa que faz um comentário lixo, no sentido de só criticar a outra pessoa como se ela fosse um alecrim dourado, ela eu não vou mudar e ela é uma pena que ela seja assim. Agora, eu posso crescer com o que ela disse e ser melhor ainda. Então, eu tento aproveitar sempre os comentários quando falam de mim para eu me tornar melhor. Durante muito tempo, eu sempre desvalorizei o elogio, porque eu dizia assim, elogio não enche barriga, me critica, elogio não enche barriga. Só que a crítica me fazia mal, e sempre vai fazer mal. Porque é quase que uma invalidação do teu trabalho. Então, eu ficava tão apegada à crítica que quando alguém me elogiava, eu dizia assim, mas... E aí, não tem mas. Aí, às vezes não tinha, né? Não, tem que ter mas, tu não viu que eu fiz aquele negócio de errado, não viu que eu tropecei naquela palavra, né? E aí demorou muito tempo e só nos últimos 5 anos eu acho que eu fui me dar conta. E pensa, eu tô com quase 40. Então levou muito tempo para eu perceber o valor de um elogio e perceber o quanto que me maltratava com aquilo, né? Eu ainda não sei muito bem lidar com elogio, mas já entendo quando eu estou mais valorizando a crítica do que o elogio, sabe? E assim, qual foi a cobertura mais marcante para ti, né, na carreira? Ou uma aventura que tu viveu nos bastidores também. Gente, várias. Porque assim, tem as negativas e tem as positivas, né? Durante reportagem eu já fiz salto de pêndulo, eu já fiz rapel, eu já fiz várias aventuras, assim, já pulei de coisas assim bem arriscadas, que é em pedra e cachoeira, e aí você pode escorregar, escorreguei também, bati cabeça, foi tenso. Eu já fiz muita coisa e assim, eu também já tive oportunidades, são tempos diferentes, em que protestos, o jornalista era bem acolhido, eu subi até em cima de carro eu não sei como é que se chama, que é um carro é um caminhão que vai, tipo como se fosse um trio elétrico.
e que vai guiando o pessoal que está no protesto. E ali eu subi, fazia transmissão ao vivo, mas também já tive cobertura que, em função de política, eu já fui agredida e precisei sumir, porque senão eu fiquei com muito medo de me acharem meu endereço, porque tinha muitos motociclistas e muitos motoboys, e eu morava sozinha, e eles sabiam meu endereço. Então eu comecei a entrar numa paranoia de que eles iriam até minha casa para me agredir, porque se tinha isso. E aí fui para coberturas de eventos políticos também, de jornalista, era persona não grata. E eu tinha medo de ser agredida, de ser ferida. Então, assim, passei por poucas e boas, mas não tem um único momento. Acho que tem os mais marcantes, foi o da Covid, quando por vezes eu fiquei isolada da minha família, porque, enfim, a gente não sabia o que era, eu tinha que cobrir, e às vezes no desespero eu não podia entrar dentro de hospital, por causa de ordens da empresa também, para minha segurança, e aí eu me via em situações vendo a vulnerabilidade das pessoas em situações muito tristes, enfileiradas, sem ar, lutando para sobreviver e chegar em casa e tirar toda a roupa e sentar e chorar no chão de casa, assim, pensando que o que era aquilo que eu estava vendo e que eu estava vivendo, assim. Então, tem vários momentos marcantes, assim, geralmente eles são os mais dramáticos, mas tem coisas boas, tem coisas engraçadas também. Como saltar de pêndulo, ser empurrada de cima, assim, é cada coisa. Eu queria perguntar também, porque né, nos bastidores eu sei de alguns detalhes. Sim. Tu dançava, não sei se ainda mantém o hábito, Não. tá estudando direito, é Yes. mãe, como é que tu concilia tudo? Como é que tu consegue trazer isso pro jornalismo também? Não concilia, a pessoa E enlouquece. como é também manter tantas áreas diferentes na tua personalidade, assim, né? Porque talvez quem te assiste e vê a Kelly Veronese ali, apresentadora, ou dando uma notícia pesada, nem imagina o que tem por trás. E como é que é isso, assim? Como é que tu se interessou por tudo isso? Eu gosto de muita coisa e me permito. Se eu gosto, eu não sei gostar de uma coisa e não tentar saber tudo sobre ela. E o que eu faço com isso, muitas vezes é nada, né? Porque às vezes a gente sabe mais do que aquilo que a gente vai usar. Mas isso no jornalismo ajuda porque a gente tem que cobrir assuntos variados, então ajuda a gente a fazer perguntas, a não ser tão ingênuo, às vezes, diante de uma fonte. Mas sim, dancei por mais de uma década, era hip hop, nunca fui a menina do balé. Participei, aí essas coisas legais que não tem a ver com o jornalismo, tem a ver muito com a comunicação. Dancei na inauguração da Arena, na reinauguração do Beira-Rio. Eu dizia, eu vou estar lá ou como jornalista ou como bailarina. Perdão. E sim, eu estive presente nesses momentos. E aí o direito aconteceu porque eu queria fazer uma outra graduação. Eu pensei assim, eu vou mudar de área, que eu cansei, tinha vivido muita coisa, o jornalismo foi intenso. A época das transições políticas que a gente teve nos últimos anos para cá e a Covid me desgastaram muito como profissional, porque foi um período que eu vivi muito sozinha. E aí meu esposo, ele vivia numa cidade, eu vivia em outra, minha família em outra. Então eu tive perdas na família e isso foi tudo num período de 5 anos e foi muito intenso para mim. E aí pensei, eu vou largar a profissão, o que eu vou fazer? Aí fui pro direito. E é apaixonante, porque acho que quem gosta de jornalismo sempre vai flertar um pouco com história, com letras, com filosofia ou com direito, porque são áreas que lidam com sociologia, porque a gente se interessa pelo outro, entendeu? Pela justiça social. E o direito te ajuda a como viver em sociedade. Então, basicamente é isso. Só que aí, como eu engravidei, eu tive que dar uma pausa no direito, aí eu fui fazer uma pós-graduação, porque eu não conseguia ficar parada. Aí eu fiz em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, que é outra área que me interessa muito, que é a ciência da felicidade. E daí eu estudei essa área e agora eu estou fazendo uma outra pós, que é em comunicação e oratória, que é para me especializar naquilo que a gente faz, né, que é a comunicação. Nossa, que bacana. Muito incrível. Então, Kelly, para finalizar aqui o nosso bate-papo, tu já deu vários conselhos ao longo da nossa entrevista, mas eu queria que tu desse um assim para quem está começando no jornalismo agora, especialmente nesse ambiente online, que é o que a gente vai provavelmente pegar mais no futuro agora. Um conselho, eu acho que é se permita, se explore,
estude como conversar com as pessoas, como entrevistar as pessoas, estude sobre como se comunicar, porque eu acho que isso vai ser o diferencial de todo jornalista. A gente sempre vai funcionar como um grande filtro daquilo que realmente interessa para as pessoas saberem na sociedade. A gente é um filtro, sempre foi assim, nós somos o meio de comunicação, a gente não é o fim, a gente conecta pontas, a gente é ponte, entendeu? Entre a fonte e o fato, e entre emissor e receptor, e tá nós no meio. Então, assim, para quem trabalha com o jornalismo, seja online em qualquer lugar, leia muito sobre o assunto que você vai falar, leia além do necessário para estar preparado e se interesse pelo outro, se interesse pelas diferentes histórias, diferentes formas de se viver nesse mundo, para a gente tentar, porque internet a gente se comunica com pessoas que estão em qualquer lugar do planeta, né? Então, quando a gente entende como são as outras formas de vida, as outras culturas, os outros ambientes sociais, isso traz eu acho que um diferencial e um enriquecimento para a gente enquanto ser humano e enquanto profissional, que a gente não consegue, a gente pode não fazer sentido, mas quando a gente estiver diante de especialistas que hoje se tornam comunicadores, aí a gente vê historiadores que têm canal na internet e que estão comunicando, e eles estão servindo de fonte de informação, ou às vezes um médico, a gente se pergunta, tá, e o nosso papel de jornalista na internet? Como vai funcionar? Porque a gente não é a autoridade. A gente é autoridade no sentido de que a gente sabe qualificar aquilo que é notícia e informação que a pessoa precisa saber. E isso a gente vai saber mais do que qualquer um que for autoridade na sua área, um dentista, um médico, um endócrino, um cientista político. A gente vai ser muito melhor qualificado para isso. Mas a gente não vai ser autoridade naqueles assuntos. Então, assim, a gente sempre vai estar competindo. Eu sinto que a gente compete um pouco com eles. Porque a gente, quando fala de internet, a gente fala de relevância. E como se tornar relevante quando a gente tem as próprias autoridades que a gente usaria como fonte, sendo um canal direto de comunicação. Entende? Eu acho que o nosso diferencial é justamente trazer várias fontes. Aquele especialista vai poder falar só sobre o que ele sabe. Mas a gente vai poder reunir o que vários especialistas sabem. Então, a gente vai conseguir expandir a capacidade de formação de opinião das pessoas. Então, tem que estudar muito sobre outras culturas, tem que entender muito sobre seres humanos. E eu bato muito na tecla que é sobre técnicas de entrevistas, é sobre como saber perguntar. O problema não está nas respostas, e sim nas perguntas que não são feitas. Então, muitas vezes, a gente vai fazer uma entrevista e quem é jornalista sabe, mas ele não me falou isso, tá, mas tu não me perguntou? Então, tem que sempre pensar, eu imagino sempre o fato no meio, eu gosto muito do prisma, eu coloco sempre alguma coisa no meio e eu penso todas as possibilidades que eu posso abordar aquele assunto, para tentar explorar das mais variadas formas possíveis. Eu ouvi isso uma vez na faculdade, que ser jornalista tem que estudar muito, tem que ler muito. Eu pensei, que preguiça, eu não vou dar conta. No final das contas é isso. E é tão natural, tão orgânico. Se não tiver interesse por pessoas, interesse por histórias, interesse sobre o porquê das coisas, aí talvez seja necessário avaliar se é exatamente o jornalismo que a pessoa quer estar. Mas, de outro modo, eu acho que o caminho é esse, sabe? É ler, estudar, conhecer e ser inquieto, ter inquietude. Não precisa só consumir mais do mesmo. Se eu sou jornalista, vou fazer sobre jornalismo de dados, jornalismo, não sei o quê. Expande. Eu aprendi pra caramba no direito, aprendi pra caramba com neurociência e psicologia, sabe? E isso me dá mais possibilidade de conversar com as pessoas que não são da minha área do que antes. Enfim, acho que estudar é um ganho que a gente não consegue estimar. Kelly, a gente agradece muito a tua participação aqui no nosso programa, a sua disponibilidade por vir. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Desculpa falar mais do que a boca, mas essa sou eu. E só sou assim porque eu estou me sentindo super à vontade com vocês. Coisa boa. Acho que vocês têm um futuro lindo aí como entrevistadoras, viu? Parabéns.
Tá mais relaxada? Relaxada, Eu sim. só, é assim que funciona. Então, pessoal, finalizamos mais um episódio do programa Papo de Jornalista. Muito obrigada por acompanhar e até a próxima!